No intrincado tecido das escrituras, uma narrativa envolvente se desenrola. Começa com a partida de um espírito imundo, vagando por terras áridas em busca de descanso, mas não encontrando nenhum. Voltarei para minha casa, ele declara. E após voltar, ele a encontra adornada e purificada, mas não vazia, acompanhada por 7 espíritos ainda mais perversos que ele mesmo. Fixa residência neste último. O estado daquele homem é mais sombrio do que o primeiro, um aviso ecoa nas antigas palavras que reverberam até hoje. Há uma urgência nesta narrativa, uma relevância que transcende os séculos. Porque há um vazio espiritual dentro do ser humano que não pode ser preenchido por meras posses físicas, mas apenas pelo toque do divino. Ao longo do caminho, parece que muitos que se professam como parte da igreja falharam miseravelmente neste desafio espiritual. Hoje, o núcleo de Mateus 12 ecoa em nossa consciência, a partida dos espíritos malignos e o retorno do indivíduo apenas para se encontrar em um estado ainda mais escuro do que antes. Este é o paradoxo perturbador. Estes espíritos estão retornando, infiltrando-se em nossa nação. A primeira entidade da Trindade sombria surge no momento em que o Espírito Santo foi rejeitado, quando Deus foi banido das escolas e das orações, silenciando o caminho para a chegada deste mal. Meu querido amigo, permita-me apresentar-lhe Baal, o espírito do possuidor. Observa-se com cuidado a progressão deste pensamento. Baal é o mestre em criar vazios, tirando tudo o que há de bom dos corações das pessoas, deixando um vácuo ardente. E é neste vácuo que ele insinua-se, clamando para ocupar o lugar do mais alto. Nos anos 60, testemunhamos o início deste processo, quando Deus foi expulso das escolas, removido da praça pública, e o que aconteceu em seguida? A porta foi aberta para o possuidor entrar. Afinal, o Todo-Poderoso não permanecerá onde não é bem-vindo. Romanos, capítulo 1, nos alerta sobre este desvio, onde a rejeição de Deus leva à rendição das mentes depravadas. E então, Baal encontra sua morada em escolas, na cultura da praça pública, em universidades, no tecido corporativo da América, e em todos os lugares onde o vazio espiritual clama por preenchimento. A lista é longa, e o domínio de Baal só se fortalece à medida que mais portas são abertas para ele. Estamos próximos do dia em que pregadores são presos, pastores arrancados de seus púlpitos, evangelistas silenciados. Quando essa liberdade desaparece, a própria essência da democracia desaparecerá junto com ela. E observe atentamente isso. O dia está rapidamente se aproximando nos sistemas educacionais e no mercado, onde a liberdade de expressão está cada vez mais ameaçada. Imagine um mundo onde expressar sua opinião é um ato de suicídio social, onde vozes dissidentes são silenciadas antes mesmo de serem ouvidas. Nas universidades, o debate é suprimido, substituído por uma ideologia monolítica. Se você duvida, basta dar uma olhada ao redor. Este câncer insidioso corrompeu as estruturas de nossa sociedade, erodindo a liberdade de expressão em sua essência. E o que acontece quando essa liberdade é sufocada? A alma de uma nação murcha. E quando a alma murcha, o vácuo é preenchido por Baal. Ele não entra como um libertador, mas como um destruidor. Baal se alimenta do caos, virando tudo de cabeça para baixo. Agora, deixe-me compartilhar com você sobre o segundo espírito maligno, aquele preparando-se para retornar, a feiticeira. Quem é ela? Ela é a companheira de Baal, conhecida por muitos nomes em todo o mundo. Alguns a chamam de Ar, outros a conhecem como Is, Afrodite, Vênus ou Diana. Mas não importa o nome, a essência dela é a mesma, a personificação da luxúria desenfreada, a deusa das paixões selvagens e do deboche. Esta entidade, em toda a sua forma, é um libertino sexual, um pervertido sem limites ou restrições. Ela está livre para vagar em qualquer direção que deseja, trazendo consigo uma onda de imoralidade e perversão sexual, dominando tudo relacionado ao sexo. Deus foi expulso e permitiram que Baal entrasse. O quão longe isso nos levou, especialmente dentro das igrejas. Onde outrora o santuário era um refúgio sagrado. A deusa da imoralidade sexual, a prostituta. Esta entidade desenfreada não conhece limites, e sua influência vai muito além dos limites da igreja. Sabia que a palavra grega para prostituta é porné, da qual deriva a palavra pornografia. Isso polui a internet, preenchendo-a com milhões de sites pornográficos. As estatísticas são alarmantes. O uso de pornografia está associado a um aumento de mais de 300% na infidelidade conjugal, e a idade média em que uma criança é exposta pela primeira vez à pornografia é de 11 anos. Imagine o impacto devastador disso em uma mente em desenvolvimento. Deixe-me apresentar alguns números alarmantes. 56% dos divórcios envolvem pelo menos uma parte com um interesse obsessivo em sites pornográficos.
Mas segure firme, pois o que estou prestes a revelar é ainda mais perturbador. 68% dos homens que frequentam a igreja e 50% dos pastores admitem regularmente assistir pornografia. Agora pare por um momento. Quantos de vocês estão chocados com esses números? Quantos estão despertos para a sombria realidade? Essas estatísticas revelam quantos de vocês percebem que a cortina está sendo recuada, expondo a verdade sobre seus próprios comportamentos. Quantos que estão assistindo o vídeo hoje vai continuar em seu ciclo vicioso, questionando por que suas vidas espirituais estão estagnadas, por que suas orações parecem sem resposta, por que a alegria desapareceu? E para os casados, reflitam sobre isso. Vocês se casaram com um rosto bonito, um corpo atraente ou talvez até a alma de alguém em espírito. Mas lembrem-se, rostos mudam, corpos mudam. O fato é que o amor que compartilham um pelo outro deve crescer e se fortalecer a cada dia. Com a mesma certeza com que você vive segundo a carne, se você se entregar, está condenado a uma vida de pornografia e insatisfação. Isso não apenas rouba sua paz interior, mas também sua casa, seu casamento. A prostituta mercantiliza sua própria sexualidade, reduzindo-a a uma mercadoria a ser comprada e vendida. E como isso afeta o vínculo sagrado entre duas pessoas? Isso menospreza, destrói, desvaloriza. É por isso que tantos casamentos terminam em divórcio, eles nunca foram verdadeiramente casamentos para começar. Se você está preso na armadilha da pornografia, é hora de parar, de se levantar e se arrepender. Peça a Deus para limpar esse espírito de dentro de você. Você escolheu seguir os passos de Ishar, mas saiba que ela o levará por um caminho de perversão e decadência. Você sabia que 57% dos pastores admitem que o vício em pornografia é o problema mais prejudicial em suas congregações? Substituir valores sagrados por perversões pagãs é um caminho perigoso. Você sabia que na antiguidade romana era comum encontrar representações da anatomia masculina e feminina nas ruas? Isso reflete a obsessão da antiga cultura romana com o sexo, uma obsessão que eventualmente levou ao declínio da sociedade. Uma cultura obcecada por sexo está fadada ao fracasso. Apenas o sexo não é suficiente para sustentar um casamento. Algo mais profundo, mais significativo, é exigido, o verdadeiro vínculo que une dois corações, o amor. É isso que uma mulher anseia. Você pode amar sua esposa com um amor que transcende o físico, um amor duradouro e significativo. A Bíblia instrui claramente que nós, maridos, devemos amar nossas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Esse é o tipo de amor que as mulheres anseiam, o tipo de amor que enche seus corações. Mas, homens, vocês notaram a falta de masculinidade nos dias de hoje? É impressionante e preocupante. Precisamos investigar isso profundamente. Além disso, tenho algumas ideias sobre o que pode estar causando essa falta de masculinidade. Não é apenas a cultura que contribui para isso. Muitos nascem com um espírito que os torna assim e permanece ao longo de suas vidas. De onde vem esse espírito? O que o causa? Essas são questões importantes que precisam ser abordadas no âmago. Temos pessoas que precisam se acertar com Deus. A verdadeira masculinidade, aquela que reflete o amor de Cristo, o amor sacrificial, vem de uma profunda conexão com o divino. É hora de voltar às raízes de nossa fé e encontrar a verdadeira essência do que significa ser um homem segundo o coração de Deus. Você sabia que existem muitas bruxas? Que o movimento Nova Era infiltrou-se em muitas igrejas, transformando-as em seguidoras desta nova era. Está na hora de despertar para essas realidades e retornar aos valores fundamentais que moldaram nossa sociedade. É uma triste realidade que inscrições antigas sobre Ishar revelam um conceito de androginia, onde proclama que, sou uma mulher, sou um homem. O louvor é direcionado a Ishar, a deusa que transforma homens em mulheres e mulheres em homens. Hoje vemos uma reversão de valores, onde a masculinidade é rotulada como tóxica, enquanto a feminilidade assertiva é celebrada. Estão completamente distorcendo a ordem natural das coisas, chamando o mal de bem e o bem de mal, de deuses. Observe como seus filhos estão confusos. Meninas estão sendo criadas para serem autossuficientes, enquanto os meninos, que naturalmente têm a inclinação para proteger e defender, estão sendo privados desse papel. O feminismo, que já teve a intenção de empoderar as mulheres, acabou minando a essência feminina. É uma triste ironia que, ao tentar nivelar o campo de jogo, desviou os homens de sua missão fundamental, a missão de proteção e cuidado. Então chegamos ao terceiro elemento, o destruidor. Depois de Baal, que elimina e destrói, e Ishar, a feiticeira, agora estamos imersos nesta época, e o que nos resta é o destruidor. Quem é ele? Moloch. Os cartagineses tinham uma profunda devoção a Molo.
Você se lembra de Hannibal, o grande general cartaginês que cruzou os Alpes com seus elefantes para atacar Roma? É a mesma cultura que praticava o sacrifício de bebês em honra a Molo, uma prática generalizada que ocorreu em todo o mundo. O que estamos testemunhando é infanticídio. Mas você vê, é apenas um pequeno passo. Primeiro eles matam o bebê no útero, depois matam o bebê que nasce. É apenas um pequeno passo. É como se estivessem permitindo a abertura passo a passo da porta para ser possuído pelos espíritos de Baal, Ishar, Molo. Diante desta dura realidade, depende de cada um de nós agir. Não podemos permanecer passivos diante do declínio moral e espiritual que estamos testemunhando. É hora de nos levantarmos, de nos unirmos em oração e ação para defender os valores fundamentais que promovem a dignidade humana e a vida. Devemos nos opor vigorosamente ao infanticídio, ao sacrifício de vidas inocentes, e lutar pela proteção dos mais vulneráveis em nossa sociedade. Que nossas vozes se unam em um grito pela justiça, pela santidade da vida. Que o Senhor nos guie e nos fortaleça neste caminho, para que possamos ser instrumentos de sua paz e justiça neste mundo tão necessitado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o começo e o fim, diz o Senhor Todo-Poderoso, aquele que testifica destas coisas. Certamente, eu venho em breve. Ora vem Senhor Jesus.